Boa tarde! Estamos aqui iniciando a nossa aula de matemática, continuando o assunto da semana passada, ainda falando sobre unidade de milhar. Então vamos lá? Pegando o caderno 2, abrindo na página número 7, para darmos continuidade. Vamos lá? Conhecendo mais números na ordem da unidade de milhar. Então, aprendemos na aula passada sobre duas classes, não é isso? A primeira classe e a segunda classe, e sobre as ordens. E aprendemos que na primeira classe temos as ordens da unidade, dezena e centena. E na segunda classe, estamos aprendendo a primeira ordem, que é a unidade de milhar. Segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, um instituto ligado ao Ministério do Meio Ambiente, o Brasil tem 1.192 espécies da fauna brasileira ameaçada de extinção. Isso mesmo. O que vem a ser extinção? É quando está acabando. Então, não queremos que a nossa fauna acabe, não é isso, meus amores? O que é fauna? Fauna é um conjunto de espécies de animais característicos de cada região. Tá bem aqui nesse cantinho essa explicação, ó, no quadrinho lilás, tá bom? Então, como a tia estava dizendo, a gente tem que preservar, a gente tem que proteger a nossa fauna. E vocês poderiam estar dizendo assim para a tia: ô tia, a senhora está falando de matemática ou de ciências? Estamos na aula de matemática, porém, estamos falando também um assunto dentro da disciplina de ciências. Isso é a interdisciplinaridade. Lembra que tia sempre fala isso na sala de aula? É quando a gente estuda um conteúdo dentro do outro. Então, estamos estudando a matemática, não deixando de estudar também as ciências, não é isso? Falando dos animais. Então, vamos a esse quadrado onde fala. Ficou curioso? Então, vocês estão curiosos para saber sobre a fauna, sobre os números, o quantitativo? Então, vamos lá. O Brasil é um dos países com maior diversidade de animais. Isso da nossa fauna no mundo. Verdade. Então, isso quer dizer que aqui dentro do nosso país nós temos uma diversidade de animais. Alguns dos animais encontrados no Brasil não existem em outros países, em outras partes desculpa, do mundo. Isso mesmo. Tem animais que só existem aqui, no nosso país. Em nosso país vivem mais de 120 mil espécies de animais. Tá vendo quantos animais existem aqui? E entre eles estão os mamíferos, as aves, os peixes, os répteis e os insetos. Mais uma vez falando da classe, né? Isso, da organização dos animais que estudamos na aula de ciências. Diversos problemas ambientais, gente, como o desmatamento das florestas, a poluição das águas, o comércio ilegal de animais e a caça predatória, têm contribuído para o empobrecimento da nossa fauna. Isso mesmo, ou seja, não podemos nos apossar, nos ponderar de coisas que não são nossas. Como é que eu vou fazer um comércio ilegal de animais? Tia, como assim um comércio ilegal? Eu não posso chegar na mata, por exemplo, na natureza, pegar uma onça e dizer que é minha e querer vender para um zoológico, por exemplo. Não pode. Isso é ilegal, isso é um comércio ilegal. Uma onça, ela tem que viver na natureza, pois lá é o habitat dela. Eu não posso tirar e dizer que ela é minha e querer ganhar dinheiro com isso. Entenderam o que é um comércio ilegal? Então, vamos continuar. Observe como podemos representar o número 1.192 usando o material dourado. Então, já estudamos sobre o material dourado e aprendemos que o cubo grande, ele representa 1000, não é isso? O milhar. A placa, ela representa centena, não é isso? Que equivale a 100. As barras representa a dezena, não é isso? Que equivale a 10. E os cubinhos, eles representam a unidade, que equivale a 1. Então, aí, se o número é 1.192, então representamos com um cubo grande, que equivale a 1000, uma placa, que equivale a 100, 9 barras, que equivale a 90, e 2 cubinhos, que equivalem a 2, formando, então, o número 1.192. Também podemos representar esse número
Com o ábaco, isso mesmo. Então, temos aí no ábaco a unidade, que é representada pelo numeral 2, a dezena 9, né? Colocando 9 círculozinhos, não é isso? Na unidade que representamos com 2 círculos, a dezena com 9, a centena com 1, né? Isso que equivale a uma centena. E na unidade de milhar também com um círculozinho que equivale a 1000. Então, formando também 1192. Também podemos representar através do quadro valor de lugar. Como vocês estão vendo aí, o 2 na unidade, o 9 na dezena, o 1 na centena e o 1 na unidade de milhar. Então, temos aí a representação por extenso, ou seja, como lemos e como escrevemos esse número. Então, vamos lá? 1192. Lembrando da vírgula após colocar 1000, pois existe uma pausa, né? 1000, a pausa, 192. Entenderam? Então, vamos observar daqui a pouco que tia Érica vai colocar alguns exemplos para ficar bem claro sobre a utilização do quadro valor de lugar e de um ábaco. Mas enquanto tia não coloca os exemplos, vamos continuar. Assim como a fauna, nossa flora também tem espécies ameaçadas de extinção, isso mesmo. Então falamos dos animais, que eles têm uma probabilidade muito grande de serem extintos se a gente não começar a cuidar e a preservar, mas não só os animais, as matas, as plantas também. Temos que cuidar, senão elas acabam. E são mais de 2.300 espécies nessa condição, isso que estão ameaçadas de extinção. Olha aí o quadrinho de novo, ficou curioso? Então vamos lá, para matar nossa curiosidade e aprender um pouco mais sobre a flora. Flora é um conjunto de plantas próprias de uma região. A flora é fundamental para o equilíbrio do meio ambiente. A vegetação de nosso país ela é riquíssima. Isso! E nos fornece matéria-prima para a produção de itens essenciais para a nossa vida, com certeza. Por exemplo, nós pegamos as folhas das plantas que existem na natureza para alimentos, ervas para chás, é isso, para fazer sucos. Utilizamos madeira para utensílios domésticos como portas, janelas, cadeiras, mesas que são feitas da madeira da árvore, até mesmo lápis, não é isso? Só que como é que a gente preserva? E outra coisa muito importante, para serem retiradas essas madeiras, é necessário uma autorização do órgão competente, certo? Então, é pedido uma autorização para a retirada dessa madeira, para a produção dessas matérias, porém, são replantados, ou seja, a gente tira uma árvore, mas coloca outra no lugar, ou seja, a gente planta as mudas para que isso nunca acaba, porque se a gente somente tirar, vai acabar e não é isso que a gente quer. Quando tia fala a gente, não quer dizer nós propriamente, a gente fala do homem, do ser humano, entendeu? Então isso é uma forma de preservar. Muitas plantas da flora brasileira, elas servem como alimento em nossas mesas. Alguns exemplos desses alimentos são a mandioca, o abacaxi, o caju, a goiaba, jabuticaba, pitanga, a castanha do Pará. E muitas outras são frutas regionais como açaí, cupuaçu e buriti. Certo, gente? Temos aí mais outros exemplos de como usar o material dourado, agora representando o número 2300. Então, veja assim. Com material dourado, sabemos já o quantitativo de cada um desses materiais do material dourado, não é isso? Então, temos aí 2.300. Como ele é representado? Com 2 cubos grandes, porque cada um equivale a 1.000. E como são 2.000, eu preciso de 2 cubos grandes, como vocês estão vendo aí. E 300, já que o número é 2.300, são 3 placas, cada uma valendo 100, não é isso? Então, para chegar em 300, eu preciso de 3 placas. 100, 200, 300, formando então o número 2.300. Um outro exemplo de utilização é com o ábaco. 2.300 não tem representação para a unidade, pois o 300 ele tem 2 zeros, não é isso? Um 0 na unidade, um 0 na dezena, então não há o preenchimento disso com as bolinhas no ábaco.
Já que é 300, que na casa da centena colocamos 3 bolinhas na centena, que representam 300. E como é 2.000, colocamos 2 bolinhas na unidade de milhar, que representa 2.000, certo? E temos aí o exemplo do quadro valor de lugar, que já aprendemos, não é isso? Colocando zeros na unidade, na dezena, na centena, na unidade de milhar. E lemos 2.300. Então, agora, gente, vamos ver aí 2 exemplos que Tia Erika vai colocar para vocês, tá bom? Um exemplo com quadro valor de lugar e o outro exemplo com ábaco, tá bom? Então, prestem atenção aí no exemplo. E depois do exemplo, teremos um exercício, certo? Para serem respondidos na página 9, que é como é feita a escrita, ou seja, como se lê. Então, prestem atenção nos exemplos a seguir. Então, aqui está o ábaco para o primeiro exemplo, onde preencheremos a unidade com o numeral 1, a dezena com o numeral 4, a centena com o numeral 6 e a unidade de milhar com o numeral 9, formando então o número 9.641. Temos aqui um outro exemplo, o quadro valor de lugar, onde iremos preencher cada ordem com os numerais e fazermos a leitura, ok? Então, vamos começar. Na unidade 1, dezena 8, centena 3, unidade de milhar 2, 2.381. Unidade 3, dezena 6, centena 2, unidade de milhar 4, 4.263.